Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre determinismo, livre-arbítrio e algoritmos. Parece uma coisa que não tem muita conexão aí, mas você vai ver que faz algum sentido. Bem, esse debate entre determinismo e livre-arbítrio é um dos grandes temas da filosofia e ele hoje em dia ele é ampliado e reformulado dentro desse contexto aí de avanço da ciência, da neurociência e, mais recentemente, da inteligência artificial. O determinismo tradicional, que é defendido, por exemplo, por filósofos como Spinoza, ele vai argumentar que todos os eventos que acontecem seguem leis causais rígidas. Então, tudo que acontece, acontece por um motivo específico e acontece porque tem que acontecer, teria necessariamente que acontecer. Já o livre-arbítrio é um tipo de tentativa de afirmar a autonomia humana diante dessa situação, né? Então, é considerar que o ser humano é sempre capaz de tomar suas próprias decisões e de gerar aquele efeito necessário para que aconteça aquilo que deve acontecer a partir de sua vontade, a partir de seu interesse. Não porque teria que acontecer, mas porque eu quis que acontecesse, né? Daí seria essa perspectiva do livre-arbítrio. A minha ideia hoje aqui é falar um pouco sobre isso a partir de dois pensadores, que são o Schopenhauer e o Richard Dawkins, um filósofo e um biólogo, para a gente pensar como essas relações aí se estabelecem. E eu acho que eles têm contribuições que, apesar de, obviamente, serem diferentes, elas são complementares também. O Schopenhauer, no século XIX, ele vai destacar que o livre-arbítrio é uma ilusão que decorre do desconhecimento das causas que determinam as nossas vontades. Para ele, a vontade é um conceito importante porque ele vai entender essa vontade como um princípio da própria natureza, não a vontade mais direta, assim, no sentido só de eu ter vontade de fazer alguma coisa. Tem uma frase dele que ele fala assim, que o ser humano ele pode fazer o que quer, mas ele não pode querer o que quer. Então, eu posso até escolher o que eu vou fazer, eu posso fazer uma coisa ou outra, eu escolho qual que eu quero fazer. Mas não sou eu realmente que quero o que eu quero. É meio estranho isso no primeiro momento. Mas o que ele está querendo trabalhar, a ideia que ele quer trabalhar, é que a vontade é como se fosse um núcleo da própria existência e é uma força irracional que nos impele, que nos empurra e gera as coisas que acontecem, mas elas são ocasionadas por fatores que são inconscientes, que são externos. Então a liberdade ela é um equívoco, porque ela é só uma ilusão, no final das contas, né? Eu sinto que eu sou livre, ou eu justifico para mim mesmo que eu faço o que eu faço porque eu quero fazer. Mas existe esse impulso, essa vontade de vida, essa vontade de existir, que é uma vontade cega, e que, na verdade, determina por mim aquilo que eu vou querer, e aí sim eu escolho o que eu vou fazer. Né? Então seria essa conexão. Se a gente fosse aplicar essa ideia do Schopenhauer, por exemplo, para o debate atual sobre inteligência artificial, a gente ia talvez pensar que os algoritmos e os sistemas de aprendizado das máquinas, eles agem mais ou menos como o ser humano. Se a gente for pensar, vamos entender dessa forma. Claro que tem muito de marketing quando a gente fala de inteligência artificial e usa esse termo inteligência. Mas supondo que é uma inteligência que é equiparável à inteligência humana ou que tenta emular aquilo que um ser humano é. Então essa máquina também não tem livre-arbítrio. Talvez isso pareça óbvio, né? Mas tudo bem, a gente vai treinar uma máquina para agir como ser humano, para criar coisas como o ser humano poderia criar, mas ela, se o ser humano não tem livre-arbítrio, ela menos ainda, né? Vamos dizer assim, ela não vai ter livre-arbítrio. Mas ela vai operar conforme uma vontade. E essa vontade é externa a ela, porque ela está no programador, está na pessoa que determinou o que a máquina tem que fazer. Só que essa vontade é ainda anterior, porque esse próprio programador também não tem livre-arbítrio. Então, existe um eco, digamos assim, de ausência de liberdade. O ser humano que não é livre, mas ele é capaz de criar uma máquina que vai agir como ser humano, e ela também não é livre, mas ela vai agir a partir daquela pessoa que agiu a partir desse impulso da vontade. E aí, quando a gente interage com esse sistema, a gente vai acabar sendo guiado por uma vontade que a gente não controla e a gente vai ficar num loop, entende qual é o problema? Quer dizer, uma pessoa que não é livre,
toma decisões e cria determinadas ferramentas que vão emular o jeito humano de agir, que é um jeito de agir já sem liberdade. Né? Então teria esse problema desse loop aí. Bem, essa é a perspectiva do Schopenhauer. Do outro lado, a gente tem a visão do Richard Dawkins sobre determinismo e liberdade, e aí, claro, ele vai tratar isso no nível biológico, mas também no nível cultural, como a teoria famosa que é a teoria dos memes. Ele vai criar esse conceito. Claro que a gente hoje utiliza meme num contexto muito específico, peculiar na internet. O próprio Richard Dawkins já falou, já perguntaram para ele, e ele chegou a falar que esse uso do meme como esse meme de internet não é de todo errado em relação ao que ele vai falar. Mas ele vai trabalhar a ideia do meme como um replicador cultural que é análogo ao gene. O meme, para a gente entender, ele é assim, ele é qualquer ideia, qualquer comportamento ou qualquer tendência que tem a capacidade de se transmitir de uma pessoa para outra através da imitação ou da herança cultural. Então, inúmeros fatores sociais são memes. A gente herda aquilo da cultura, ou a gente aprende a fazer uma coisa porque outra pessoa faz, ou todo mundo faz determinada coisa naquela cultura específica e, de repente, várias pessoas agem daquele jeito, e não é porque é uma coisa intrínseca àquelas pessoas. É justamente essa cultura mimética, né? Então a pessoa passa a imitar o que outros fazem, e daqui a pouco um monte de gente faz aquilo, e aquilo vira uma marca daquela comunidade, daquele grupo. Como se fosse algo que fosse natural daquelas pessoas, mas não é. O Richard Dawkins vai tratar disso num livro que chama O Gene Egoísta. E lá ele argumenta que os seres vivos, em geral, né, mas incluindo aí os seres humanos, eles são como máquinas de sobrevivência. E esses seres vivos, eles são projetados para preservar e para propagar os seus genes, da ideia do gene egoísta. Então não existe uma reflexão de altruísmo na base da existência da vida, mas sim essa natureza egoísta que procura se replicar. E por isso o meme ele é tão importante, né, do ponto de vista cultural. E aí nesse modelo do Dawkins, a liberdade humana ela é questionável também, porque os nossos comportamentos e as nossas escolhas são, na maior parte delas, são condicionados pela necessidade de perpetuar padrões genéticos e culturais. E aí, fazendo o mesmo exercício de conexão, né? Primeiro eu fiz lá do Schopenhauer com tecnologia, agora vamos pensar o Dawkins, né? Então, no mundo de hoje, a gente poderia fazer uma correlação da seguinte forma, né? A gente pode pensar que os algoritmos, eles podem ser interpretados como memes nesse sentido tecnológico. Eles são entidades que competem por atenção, que moldam o nosso comportamento e muitas vezes acabam determinando as narrativas que a gente consome e as decisões que a gente toma. Aí você fala, tá, mas uma pessoa que criou o algoritmo, sim, mas a gente passa a criar ferramentas que vão criar algoritmos, vão criar código, vão criar resultados, vão criar, né, replicar elas mesmas outras ferramentas ou contextos, ou o exercício que a gente tem feito né, as empresas têm feito, de treinar algumas das ferramentas com conteúdo sintético gerado pela própria ferramenta. Então, existe esse problema de fato, existe uma modelagem, digamos assim, do comportamento a partir dos algoritmos. E a relação, se a gente for pensar, né, dos dois, né, do Schopenhauer e do Dawkins, com esse contexto da tecnologia contemporânea, eu acho que a gente pode fazer quando a gente pensa da seguinte forma, né? Enquanto a inteligência artificial ela é projetada pelas pessoas para simular a autonomia e a criatividade, enquanto isso acontece de um lado, ao mesmo tempo, a base da inteligência artificial e de várias outras tecnologias, ela é determinística. Ela segue regras muito específicas, padrões muito específicos. Existe uma probabilidade, mas é tudo dentro de um contexto muito controlado, ou pelo menos é para ser assim. Então, uma ferramenta como o ChatGPT, quando você pede para ele criar um texto, existe um jogo de probabilidade ali para ele poder gerar aquele resultado. Mas essa ferramenta foi treinada com uma quantidade específica de dados para poder fazer exatamente isso que ela faz. E ela não faz outra coisa que não aquilo para qual ela foi, de fato, treinada. Né? Essa é a ideia, né? Esse é o ponto aí em que a gente pode dizer que é tudo determinístico, é tudo cheio de regras, ainda que a gente cria a ferramenta para que ela possa trabalhar com autonomia. Hoje não tanto, mas o que se deseja, estranhamente se deseja, é ter um dia uma inteligência artificial que possa, de fato, ser criativa, que possa tomar suas próprias decisões, que possa agir de maneira autônoma. Antes de eu pedir, ela já sabe uma coisa que me interessa, ela faz para mim. Eu não sei por que a gente iria realmente querer isso, porque parece
que vai dar um grande problema se isso existir um dia. Mas a princípio as pessoas têm muita vontade de ter isso, né, existindo. E aí, vamos pensar assim, quando essas máquinas tomam decisões que parecem escapar à nossa compreensão, esse debate antigo da liberdade ele ressurge, e ele ressurge com um contorno diferente aí. Porque a gente está criando sistemas que, a semelhança dessa vontade cega que o Schopenhauer fala, esses sistemas eles vão operar no nível que escapa à previsibilidade. E, ao mesmo tempo, esses sistemas eles amplificam os memes, né, como o Dawkins lá fala, influenciando a cultura de uma forma que pode parecer espontânea, mas na verdade é extremamente condicionada, né? Já que a ferramenta ela é feita para aquilo mesmo, e ela pode reforçar comportamentos, vieses, uma série de coisas aí. Meio que para finalizar essa reflexão, eu penso da seguinte forma, né? As descobertas da tecnologia, da neurociência, vão mostrar que as decisões conscientes que a gente tem, porque não quer dizer que a gente não tenha decisões conscientes, obviamente, né? Mas mesmo essas decisões conscientes, elas são precedidas por uma atividade neural inconsciente. Então, isso já acontece, né? Então, cientificamente, não é de fato errado a gente falar que a gente não tem liberdade. Isso sou estranho, porque a gente sempre acha natural o fato de que, bem, se eu decido levantar agora e ir até a cozinha e tomar água, sou eu que estou escolhendo fazer isso. Eu que escolhi pegar esse copo e não esse outro. Eu que escolhi pegar esse litro e não aquele. Então, todas essas coisas são decisões minhas. Então, como é que eu não sou livre? Né? Ainda que a sede não tenha sido uma coisa que eu escolhi, todas as coisas que eu faço a partir do momento que eu tenho sede são coisas que eu escolho. Então, como é que não tem liberdade a partir daí? É justamente porque existe uma atividade neural inconsciente que faz a gente agir, inclusive nessas decisões que parecem muito racionais muitas vezes, ou muito óbvias, né, muito naturais, de serem escolhidas por uma pessoa, de fato. E aí, voltando lá para o Schopenhauer, ele acreditava que o que a gente acha que é uma liberdade consciente é, na verdade, o resultado de processos anteriores que a gente desconhece, que ele chama justamente de vontade. E aí, da mesma forma, os sistemas de inteligência artificial que são programados para aprender, para se adaptar, muitas vezes tomam decisões que são baseadas em processos que são invisíveis. Talvez até para o próprio programador, que cria a ferramenta para uma coisa, mas não consegue dimensionar tudo que vai acontecer a partir dali. E aí eu acho que essa interseção entre essa ideia do Schopenhauer e o determinismo biológico e também cultural, né, que o Dawkins fala, eles vão colocar uma questão importante para a gente, que é uma pergunta importante, né? Que é, será que a gente pode falar de liberdade no mundo cada vez mais mediado por sistemas cuja lógica a gente sequer entende? Quer dizer, a gente usa a ferramenta, mas a gente não entende a lógica que está por trás daquilo. Será que a gente pode falar de liberdade num mundo desse tipo, em que a gente se torna cada vez mais refém de ferramentas que resolvem problemas para a gente, mas a gente nem entende o funcionamento, né, o modo de operação ou a maneira como esses dados se estabelecem, como as coisas acontecem? Eu acho que, e aí já dando uma resposta minha, eu acho que a ideia de ilusão de liberdade se torna mais forte, se torna mais evidente. Se tem uma coisa que a filosofia ensina pra gente, e essa é uma discussão que passa por toda a história da filosofia, é que a busca pela liberdade, ela é uma tarefa contínua. Todas as culturas, em todos os lugares, pensam, refletem e criam teorias, elaboram pensamentos sobre isso. Então é importante a gente pensar, a partir de agora, como que a tecnologia pode ajudar a gente a seguir nesse processo de a gente encontrar o máximo de liberdade possível, se é que alguma liberdade é possível. Se for possível alguma, que a gente possa usar a tecnologia para nos permitir encontrar esse caminho da liberdade e não perder a liberdade, que obviamente não seria o resultado almejado por ninguém.